Olá, eu sou Regina Pereira. Vou dar continuidade ao capítulo 1 do livro O Poder da Mãe que Ora, da autora Stormin Omartian. Jesus quer que usemos nossa vida para levar às pessoas o amor de Deus, mostrar-lhes sua verdade. Esse mesmo amor que abençoa você pode realizar milagres, não só em sua vida, na vida de seus filhos, mas na vida das pessoas que a rodeiam. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34. À medida que você compartilhar esse amor com sua família, seus amigos, sua comunidade, ele crescerá e se multiplicará dentro de você. Que bom exemplo você será para seus filhos. Experimente. Ó Deus, ensina-me a amar como Cristo amou. Tu conheces minhas limitações. Sabes também que sou incapaz de fazê-lo sem ti. Jesus amou a todos, até mesmo aos que o torturaram na cruz. Que grande e inexplicável amor! Ajuda-me a ensinar esse amor maravilhoso, primeiramente a meus filhos, através de meu exemplo e aos que me rodeiam. Quero ser como Cristo. Mas Jesus, além de amoroso, também foi humilde. Embora ele seja Senhor do universo, ainda assim humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Que bom exemplo podemos ser para nossos filhos no mundo em que o egocentrismo tem se expandido cada vez mais, em que levar vantagem a qualquer custo passou a ser o lema de uma sociedade corrompida pelo desejo de guardar tesouros onde a traça e a ferrugem destrói. Mateus capítulo 6, versículo 19. É nesse mundo que nossos filhos viverão. Por isso é vital que lhes ensinemos o que de fato é valioso aos olhos de Deus. Que não se deixem levar pelo orgulho, pois o Senhor detesta os orgulhosos de coração, e porque isso os levará à destruição, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 18. Quer ensinar humildade a seus filhos? Seja o exemplo de humildade em seu lar. Jesus também foi fiel, mesmo quando faminto no deserto e tentado por Satanás, ele jamais hesitou. Sabia quem ele era e por que fora enviado a este mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ser fiel pode ser muito difícil. Quando tudo vai bem em nossa vida, é muito fácil orar a Deus e dizer que somos fiéis a seus ensinamentos e ao que Ele nos pede. Mas é em momentos de aflição que somos testadas. Você já sentiu as forças falharem e a sombra da dúvida obscurecer o brilho de sua fé? Estou certa que sim. Que dizer em momentos como a perda de um ente querido, um filho, por exemplo, ou numa crise financeira pela perda do emprego? Quem já não se surpreendeu com pensamentos vacilantes, ainda que por alguns segundos? Todas nós, não é mesmo? Pois saiba que são esses momentos que Satanás usa para instigar em nós a dúvida, a incerteza. Por isso, precisamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos redobre a fé e nos torne tão fiéis quanto Jesus. Que nos ajude a orientar nossos filhos para que eles também possam ser fiéis em sua caminhada e assim também eles se assemelhem a Cristo. Mas Jesus também se doou ao discipular alguns homens a fim de que muitas vidas fossem tocadas. Doou de seu poder para que muitos fossem curados, libertados e restaurados. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros.
eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Jesus nos disse exatamente o que fazer para ensinar nossos filhos a agirem como Cristo, ser o exemplo. Desde pequenos, os filhos sempre se espelham nos pais. Se eles nos virem agir corretamente, assim farão. Mas o contrário também é verdadeiro. Precisamos ter cuidado com o que fazemos e dizemos, pois estamos sendo observadas o tempo todo. Não podemos exigir deles o que nós mesmas não fazemos. E quando nos sentirmos fraquejar, poderemos pedir a Deus, que sempre nos ampara. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, segundo a Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Quantas vezes nos sentimos impotentes diante das circunstâncias, incapazes de reagir ao que o mundo quer nos impor? Viver no mundo e, ao mesmo tempo, estar separada dele é, às vezes, um grande dilema. Mas Jesus também responde a isso. Ele estava no mundo, mas não era parte dele. Cristo jamais se deixou contaminar pelo mundo ou se tornou semelhante a ele. No entanto, ele mudou seu entorno. Talvez você esteja pensando, Jesus foi capaz de fazê-lo, mas como eu posso fazê-lo? Você pode. O segredo? A oração. Jesus orou pedindo ao Pai, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. João, capítulo 17, versículo 15. Temos de orar sempre. Não podemos e não devemos nos isolar do mundo, nem deixar de interagir com ele. Não podemos isolar nossos filhos. Jesus não se isolou, ao contrário, ele interagiu com todos o tempo todo. A diferença é que não se contaminou com o que o cercava. Tampouco nós podemos nos deixar levar por um conjunto de valores que se choca frontalmente com o que a palavra de Deus nos ensina, a ponto de não haver distinção entre os que são de Cristo e os que não o são. Trata-se de um dos grandes desafios do nosso tempo. O mundo possui muitos atrativos. E se é assim para nós, que dirá para nossos filhos? Presas fáceis nesse mundo, dominado pelos relacionamentos frágeis, pela deterioração da relevância da família e seus valores, pela superficialidade, pela ganância, pelo orgulho, pelo aparentemente valioso, pelo relativo, pelo prazer, pelo fácil. Como mães, nossa atuação tem de fazer diferença na vida deles. Lembre-se, os filhos espelham-se nos pais. Por isso, ore para que você tenha sempre em mente a pessoa que é e que deve continuar a ser. Ore a Deus em favor de cada um de seus filhos, para que eles também vivam convictos de que são e que podem fazer diferença onde estão, no colégio, na faculdade, no trabalho, na academia, numa roda de amigos. Não importa, ore para que o Senhor os mantenha no mundo, mas sem jamais fazer parte dele ou compactuar com seus valores. Ó Deus, ajuda-me a jamais me deixar moldar pelo mundo. Nem sempre é fácil estar no mundo e não agir segundo suas regras. Peço tua misericórdia e tua orientação. Mostra-me como ser exemplo para, nome de seu filho, a fim de que ele também possa resistir aos encantos falsos que o mundo lhe oferece. Quero fazer diferença em meu lar, na vizinhança, no trabalho, em meio às pessoas com as quais convivo. Quero ser como Cristo,
estar no mundo, mas não fazer parte dele, e desejo que meu filho siga meu exemplo. Ajuda-me a ser a pessoa que o Senhor criou para ser e a mãe que meu filho precisa. O apóstolo João ensina ainda que devemos ser obedientes como Cristo. Uma das coisas mais admiráveis sobre Jesus foi o fato de, mesmo sendo Senhor, nada fazer por conta própria. Ele orava e não agia até receber instruções do Pai. Se queremos ser como Cristo, precisamos aprender a obedecer cegamente a Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. A obediência é algo que valorizamos na educação dos filhos. Que mãe não fica exasperada quando tem de dizer a mesma coisa ao filho 2, 3, 4 ou mais vezes? Mas quantas vezes Deus precisa dizer-nos também a mesma coisa? Será que somos obedientes? Se os filhos se espelham em nós, será que estamos sendo bom exemplo para eles nesse quesito? Jesus foi obediente e o foi até a morte. Pode haver obediência maior que essa? Ele fez o que tinha de fazer porque estava plenamente consciente de sua responsabilidade. Você tem plena consciência da sua responsabilidade? Se você e eu quisermos ser como Cristo, precisaremos manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Mas também não poderemos fazer diferença se, além de obedientes a Deus, não formos luz. E não o seremos se não nos assemelharmos a Cristo, pois Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, no Sermão do Monte, Jesus nos atribui essa luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Grifos da autora. Cabe-nos fazer brilhar a luz de Cristo em nós. Nossos filhos precisam dessa luz e cabe-nos levá-los por meio do brilho de nossa luz, a luz do mundo. Senhor, torna-me cada dia mais semelhante a Cristo, a fim de que, em todo lugar que eu estiver, as pessoas possam perceber qual é o segredo da minha luz e desejar obtê-la. Ajuda-me a conduzir meus filhos à cruz de Cristo. Ajuda-me a ser amorosa, humilde, fiel, obediente, luz, a doar-me, a não me deixar levar pelos valores do mundo. Enfim, a ser como Cristo e a mostrar a meus filhos através de minha vida como se assemelharem a Ele. Jesus foi completo e perfeito. Deus não espera que sejamos perfeitas. Ele sabe que jamais alcançaremos neste mundo a perfeita estatura de Cristo. É impossível, pois o pecado está em nós. No entanto, Deus espera que a busquemos incessantemente, não por nossos méritos ou por nossas forças, mas na dependência de seu Espírito. Sozinhas não seremos capazes de dar sequer um passo rumo à nossa transformação. Mas se orarmos, se ouvirmos a Deus, se nos colocarmos na total dependência dele, se buscarmos ser obedientes e seguir sua palavra, então alcançaremos êxito. Não para gloriar-nos, mas para a glória de Deus. Temos sua promessa de que a obra que em nós começou, Ele terminará.
Filipenses, capítulo 1, versículo 6, capítulo 4, versículo 13, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. A transformação de nosso lar, de nossos filhos, começa com nossa transformação como mãe e esposa. Ore a Deus, colocando todo o seu coração em cada palavra expressa. Derrame-se diante do Pai, dizendo: Senhor, desejo ser transformada e gostaria que iniciasses esse processo hoje. Ajuda-me a me separar do mundo sem me isolar. Mostra-me quando não estou sendo humilde e ajuda-me a resistir a qualquer tipo de orgulho. Que minha humildade seja um testemunho de teu Espírito em mim. Que teu amor manifestado em mim seja testemunho de tua grandeza para meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. Faze-me tão semelhante a Cristo a ponto de elas desejarem conhecer-te melhor. Mais que isso, que eu possa praticar tudo isso em minha vida e assim ensiná-lo a meus filhos. Ajuda-me a ser uma mãe segundo o teu coração, Senhor.